E aí, navegante? Sou eu, o Abrantes. Vamos continuar conversando sobre demografia, sobre os nossos indicadores demográficos, e agora a gente vai falar sobre a esperança de vida ou expectativa de vida. A esperança de vida entra naquela parte das chamadas mortalidades. Ela indica o ápice da pirâmide demográfica, o topo da pirâmide demográfica. As natalidades, a base. A esperança de vida, o topo. As mortalidades etárias, os recuos que essa pirâmide irá atingir. Mas ainda não estamos na nossa hora de aula sobre pirâmides demográficas. Já está chegando. Calma, já está chegando. Mas, professor, o que é esperança de vida? Bom, é um número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas condições do seu nascimento. Isso quer dizer o quê? Em média, quantos anos a nossa população tenderá a viver? Que população? A população nascida em 1978, a população nascida em 1993. Essas condições variam conforme o seu ano de nascimento. É claro que com isso nós percebemos que existem variações, tá? Como a gente observa, certas localidades, certos grupos terão uma maior esperança de vida e outros grupos terão uma menor esperança de vida. Bom, a gente observa claramente duas grandes distinções. Uma entre homens e mulheres, a outra ligada à questão do centro e da periferia. A questão do centro e periferia, essa é muito mais fácil de se observar. É óbvio que quem mora em regiões centrais, regiões de poder aquisitivo bem melhor, consegue assim maiores acessos à medicina, a tratamentos preventivos, a uma melhor dietética, assim, aumentando a sua condição de vida. Quem mora em regiões mais abastadas também estão mais distantes da famosa violência urbana. Por isso, quem mora em regiões de maior poder aquisitivo, regiões centrais, tendem a viver mais anos do que quem vive nas regiões periféricas, mais aí fácil sendo tocados pela violência urbana, com uma dificuldade maior de acesso à medicina, a farmacológicos e até mesmo à alimentação adequada, uma alimentação de melhor qualidade dietética. Tá? Agora, a questão entre homens e mulheres é bem interessante. Isso é muito marcado pelos comportamentos sociais. É esperado em uma sociedade tradicionalmente machista que homens não reclamem, que homens não chorem. Então, dificilmente eles irão buscar auxílio médico hospitalar antes que algo se torne mais agravado. Também veremos que a questão da saúde, das áreas íntimas, dos órgãos sexuais, tendem a ser muito mais bem trabalhadas no grupo feminino e passa a ser um tabu na questão do grupo masculino. Assim, doenças como câncer de próstata, infecções urinárias tendem a marcar uma letalidade muito maior no grupamento masculino. Sem contar a participação em cenários de violência. É muito mais comum o homem estar ativado nessa questão. O grupamento masculino é o que mais mata, mas também é o que mais morre, tendo a ter um comportamento mais destrutivo. Quando atingimos a idade mais avançada, também observamos outra questão. Por conta dessa construção especialmente machista, nós observamos que pedir ajuda tende a ser um sinal de fraqueza. Então, idosos, homens, tendem a passar por um processo de maior abandono, enquanto as senhoras mais velhas são absorvidas pela família. Em uma situação de divórcio, nós observamos muito mais a aproximação da família com quem? Com a mulher do que com o homem, construindo assim uma situação de abandono parental, reduzindo também assim a esperança de vida dessas populações masculinas. Por isso que a gente observa uma maior taxa de sobrevivência das mulheres frente aos homens. Interessante isso, né, gente? Especialmente para você, meu querido aluno, que está assistindo essa aula. Está na hora de botar a mão na consciência. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Tá? A expectativa de vida, a esperança de vida, também traz em outros reflexos. Primeiro é a questão da quebra de tabus.
Como, por exemplo, eu não posso levar a desaforo para casa. Uma frase tipicamente machista, que normalmente antecede uma cena de briga que pode acabar em violência. Eu bebo melhor quando eu dirijo, outra frase clássica do pensamento machista, que também leva a óbito. Ou também olhar para as pessoas idosas com um olhar de o quê? De fim da vida. Não, você não pode, você é velho. E agora a gente percebe, quanto mais a gente vive, mais o conceito velhice e envelhecer também deve ser modificado. É uma quebra e tanto dos tabus. Porém, o ato da população envelhecer cada vez mais vai elevando os custos. Os custos a médicas, a questões médicas, os custos medicamentosos e os custos de manutenção daquela população. Porque quando a gente pensa em população de idade bem mais elevada, tradicionalmente eles não pertencem mais à PEA, à população economicamente ativa. Uma questão que nós iremos abordar um pouco mais para frente. Sendo assim, uma população que exige uma manutenção, uma população que exige um maior cuidado, elevando assim os custos do Estado. O que pode trazer para a gente, entre outras coisas, alterações de regras ligadas aos sistemas de aposentadorias. Leis de austeridades e cortes de gastos públicos. Já observamos muito isso em países aí da nossa querida Europa. Observamos isso acontecendo no Brasil nos últimos anos, em 2018, 2019 e 2020. Tá? Veremos aí limites para o benefício da Previdência Social. Você só pode arrecadar até tantos reais, até tantos R$1.000, limitando assim os gastos com essa população, ou até mesmo em localidades onde você tem o fim de todas as previdências sociais, caindo ao que? A responsabilidade daquele que envelhece se preparar através de um processo de acumulação de poupanças para o seu futuro envelhecimento, sem o direito de reverter todos os impostos pagos em um dinheiro para viver a vida aí na chamada melhor idade. Outra coisa que a gente observa é que o grupamento idoso começa de fato a ser hoje um grupamento de grande ação nas políticas públicas, gerando pressão pública em novas políticas. É a força desse grupo sendo observada especialmente nas democracias, aonde a gente começa a ver leis de acolhimento sendo criadas. O Estatuto do Idoso, que foi criado no Brasil há poucos anos. Leis que vão querer o quê? Criar construção de espaços de lazer e cuidados para essa população. Tá? A gente observa que a população idosa vai crescendo cada vez mais nos países e cada vez mais ela vai buscando novos espaços. Espaços que antes muitas vezes eram proibidos para eles devido à questão dos tabus. Espaços agora que nós temos que observar que no futuro seremos nós mesmos a utilizar. Olhar a tratativa do idoso é olhar uma janela para o nosso futuro demográfico. A demografia serve para várias questões, inclusive para questionar os nossos comportamentos na atualidade. Porque um dia, se tivermos sorte, se essa esperança, se essa expectativa se concretizar, nós também estaremos no topo das nossas pirâmides demográficas. Gente, demografia é demais, estudo da população é uma maravilha. Eu adorei produzir essa aula para vocês, espero que vocês tenham gostado. Sou eu aqui, o professor Tiago, sempre te convidando a navegar nesses mares de conhecimento e te dizendo que beijo, 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 tchau, tchau, tchau.